No final da década de 1970, uma pequena cidade de Santa Catarina estava prestes a viver uma transformação que mudaria para sempre a história do Evangelho brasileiro. Camboriú era uma cidade simples, mas naquele momento enfrentava grandes desafios espirituais. Foi nesse cenário que o pastor Cezino Bernardino chegou para assumir a liderança da igreja local. Ele encontrou uma igreja passando por dificuldades e percebeu que algo precisava acontecer. Diante daquela realidade, em vez de buscar apenas soluções humanas, o pastor iniciou uma grande campanha de oração. Durante dias e noites, irmãos começaram a se reunir buscando uma resposta de Deus para aquele momento. Foi através dessas reuniões de oração que começou a nascer uma visão. Em casas simples, pessoas se reuniam para clamar por um mover espiritual. E, segundo os relatos históricos dos Gideões, Deus começou a revelar que Camboriú teria um papel importante no futuro da obra missionária. Aquilo que parecia impossível para uma pequena cidade começou a tomar forma no coração daqueles que acreditavam que Deus poderia realizar uma grande obra através de pessoas comuns. O pastor Cezino ainda não sabia todos os detalhes do que estava por vir, mas uma certeza começava a crescer: aquela cidade carregava um propósito maior. Era o início de uma história que anos depois alcançaria o Brasil e diversas partes do mundo através dos Gideões missionários da última hora. Depois daquele período de oração, algo começou a acontecer na pequena cidade de Camboriú. As reuniões que aconteciam nas casas começaram a marcar uma nova fase espiritual para aquela comunidade. Pessoas se reuniam buscando uma resposta de Deus, e relatos de manifestações espirituais começaram a fortalecer a fé daqueles irmãos. Foi nesse ambiente que o pastor Cezino Bernardino começou a compreender que Deus tinha um propósito maior para aquela cidade. O que parecia ser apenas uma crise dentro de uma igreja começava a revelar uma oportunidade para o nascimento de uma grande obra. Segundo os registros históricos dos Gideões, durante aqueles momentos de oração Deus começou a mostrar que Camboriú teria um papel especial na expansão do Evangelho. A pequena cidade, que aos olhos humanos parecia sem grandes recursos, carregava uma promessa de alcançar lugares muito além das suas fronteiras. Com o coração voltado para essa direção, o pastor Cezino passou a incentivar a igreja a olhar para missões. A visão não era apenas viver um avivamento dentro das paredes da congregação, mas levar essa mensagem para outros lugares. Assim começou a nascer um propósito: transformar aquela experiência espiritual em uma obra missionária organizada. O que Deus estava fazendo em Camboriú não terminaria ali. Aquele movimento que começou com oração e busca espiritual preparava o caminho para o surgimento dos Gideões missionários da última hora. Com a visão missionária crescendo no coração da igreja de Camboriú, o próximo passo era transformar aquele desejo em uma ação concreta. O pastor Cezino Bernardino entendia que o Evangelho não deveria permanecer limitado a uma comunidade local. A mensagem de Cristo precisava alcançar pessoas em diferentes lugares, especialmente aquelas que ainda não tinham contato com a palavra de Deus. Foi então que começou a ser desenvolvido um trabalho mais organizado voltado para missões. A igreja passou a olhar com mais atenção para os missionários que precisavam de apoio para cumprir seus chamados. A ideia era simples, mas carregava um grande significado. Enquanto alguns eram enviados para os campos, outros poderiam participar sustentando essa obra através da oração e da contribuição. Esse pensamento deu origem a uma mobilização que ultrapassaria as paredes da igreja local. Pessoas começaram a entender que todos poderiam fazer parte da missão, mesmo aqueles que não viajassem para outros países ou regiões. A visão missionária que Deus havia colocado no coração do pastor Cezino começava a ganhar forma. O propósito não era criar apenas um evento ou uma reunião, mas levantar um movimento comprometido com a evangelização e com o cuidado daqueles que estavam dedicando suas vidas à obra missionária. A semente estava lançada. Ainda não existiam as grandes multidões, os grandes congressos ou a projeção nacional que os Gideões alcançariam no futuro. Existia apenas uma visão, uma igreja disposta a obedecer e um chamado que começava a transformar uma pequena cidade de Santa Catarina em um marco da história missionária brasileira. A visão que nasceu através da oração e do desejo de fortalecer missões começava a tomar uma forma mais definida. Não era apenas um projeto de uma igreja local. O propósito era maior: levantar uma obra que pudesse unir pessoas em favor daqueles que estavam nos campos missionários levando a mensagem de Cristo. Foi nesse contexto que surgiram os Gideões missionários da última hora.
O nome escolhido carregava um significado profundo. A referência aos Gideões vinha do personagem bíblico Gideão, encontrado no livro de Juízes, um homem escolhido por Deus para uma grande missão mesmo sendo considerado pequeno diante dos desafios. A mensagem era clara: Deus poderia usar pessoas simples, quando colocadas à disposição, para realizar uma grande obra. A expressão última hora representava a urgência do chamado missionário. A ideia de que era necessário aproveitar o tempo e anunciar o Evangelho enquanto havia oportunidade. Com esse propósito, o movimento começou a se organizar, buscando despertar a Igreja para a responsabilidade de participar da grande comissão deixada por Jesus. A missão dos Gideões não seria apenas falar sobre missões, mas apoiar aqueles que estavam cumprindo esse chamado. O que começou em Camboriú, através de uma visão e de um grupo de pessoas dispostas a obedecer, começava a ganhar uma identidade própria. A partir daquele momento, uma nova história começava a ser escrita. Uma história que envolveria missionários, igrejas, pregadores, cantores e milhares de pessoas que, ao longo dos anos, abraçariam o mesmo propósito. Nasciam oficialmente os Gideões Missionários da Última Hora. Após o nascimento dos Gideões Missionários da Última Hora, começava uma nova etapa: transformar aquela visão em uma obra organizada e preparada para alcançar pessoas além das fronteiras de Camboriú. Nos primeiros passos, o trabalho era realizado com simplicidade, mas com um grande propósito. A igreja se mobilizava para apoiar missionários que estavam levando a mensagem de Cristo para diferentes lugares, muitos deles enfrentando dificuldades e desafios longe de suas famílias. A cada experiência, a convicção aumentava de que aquela obra não pertencia apenas a um grupo de pessoas, mas fazia parte de um chamado maior. O movimento começava a despertar a consciência missionária de muitas igrejas. A mensagem era que todos poderiam participar, alguns indo aos campos, outros contribuindo e muitos sustentando essa obra através da oração. Com o passar do tempo, aquilo que havia começado de forma simples ganhou reconhecimento. Mais pessoas conheceram a visão dos Gideões e passaram a se unir ao propósito de fortalecer a evangelização. A pequena semente plantada pelo pastor Cezino Bernardino e pela igreja de Camboriú começava a crescer. Ainda viriam grandes desafios, grandes encontros e momentos que marcariam gerações, mas a base estava estabelecida: uma visão missionária, uma igreja comprometida e o desejo de cumprir o chamado de levar o Evangelho a todos os povos. Assim começava a trajetória dos Gideões Missionários da Última Hora, uma história que transformaria Camboriú em um dos maiores símbolos missionários do Brasil.